E aí, bora falar de uma ferramenta que tem o potencial de mudar completamente o jeito que a gente joga? O nome dela é Meu Traduz, e a promessa é usar inteligência artificial para traduzir videogame. Fala a verdade, quem nunca passou por isso, né? A gente encontra um jogo que parece incrível, às vezes um indie, às vezes um clássico que todo mundo fala, mas tá tudo em inglês ou em japonês. Bate aquela frustração, é uma barreira que muito gamer conhece bem. Pois é exatamente essa a ideia que a gente vai explorar agora. Imagina só, uma ferramenta que simplesmente quebra essa barreira, que abre um catálogo enorme de jogos que antes eram, bom, inacessíveis para muita gente. Vamos mergulhar nisso. E a solução que se apresenta é o Meu Traduz. Agora vamos entender direitinho o que é esse programa e como ele se propõe a fazer essa mágica acontecer na prática. Olha, a ideia central é bem direta. É um aplicativo para desktop e para Windows que pega os textos de um jogo, diálogos, menus, descrições de itens e usa a inteligência artificial do Google, a Gemini, para passar tudo para português do Brasil. E aqui está o ponto mais importante. Ele só mexe nos arquivos de texto, nada de áudio, nada de texturas. Isso deixa o processo todo bem mais leve e seguro. E o mais legal é que ele é bem mais que um simples tradutor. O Meu Traduz é quase um canivete suíço para gamers, dividido em 4 grandes áreas. Dá para traduzir arquivos soltos que a gente joga lá, organizar a biblioteca de jogos, aplicar patches de tradução em ROMs de jogos antigos e até baixar e instalar mods direto da internet. É uma ferramenta bem completa. Beleza, agora vamos para a parte que, sinceramente, é a mais impressionante. Como é que ele lida com os jogos modernos? Aqueles jogos gigantes, feitos em engines super complexas, que escondem os textos em arquivos enormes e complicados. É aqui que a coisa fica interessante, especialmente com os jogos de Unreal Engine. Em vez de tentar extrair o arquivo inteiro do jogo, que pode ter dezenas de gigabytes, ele faz uma extração cirúrgica. Ele vai lá dentro e pega só os arquivos de texto. Depois, ele envia esses textos em lotes otimizados para IA. E se por acaso a cota de uso da IA acabar no meio do processo, sem problemas, ele cria um checkpoint, salva o progresso e continua no dia seguinte. No final, ele gera um patch separado sem alterar os arquivos originais do jogo. É um sistema bem inteligente. E o benefício prático disso é óbvio, né? É uma economia absurda de espaço em disco. Não precisa ter 100 gigas livres no HD só para descompactar um arquivo de jogo e traduzir. Essa abordagem eficiente torna a tradução até dos jogos mais pesados, os famosos AAA, muito mais viável para todo mundo. Mas nem só de Unreal Engine vive o mundo dos games, claro. O Meu Traduz também tem um suporte bem robusto para jogos feitos em RPG Maker, conseguindo analisar os diálogos sem quebrar o código do jogo. Ele também entende mais de 20 formatos diferentes de arquivos de texto comuns e tem um detalhe crucial. A IA é instruída a não traduzir as variáveis de programação, sabe? Aqueles códigos que aparecem no meio do texto. Isso evita que o jogo quebre. Ah, e claro, para garantir, ele sempre faz um backup automático antes de mexer em qualquer coisa. Certo. Já vimos como ele se vira com os jogos de PC mais recentes, mas a ferramenta vai além, abraçando também as comunidades de retro gaming e de mods. Vamos dar uma olhada nisso. Bom, aqui é muito importante alinhar as expectativas. Quando a gente fala de ROMs, de jogos antigos, o que o Meu Traduz faz é ser um aplicador de patches. Ele pega aquelas traduções incríveis feitas por fãs, nos formatos IPS e BPS, e aplica na ROM de um Super Nintendo, PlayStation e por aí vai. O que ele não faz é criar uma tradução do zero para esses jogos usando IA. O motivo é simples. O texto nesses jogos antigos geralmente é bem mais complexo e exige um trabalho manual que a IA ainda não consegue fazer. A central de conteúdo é outra mão na roda. É basicamente um navegador de mods que já vem dentro do programa. Dá para buscar traduções e outros conteúdos nos sites Game Banana e Nexus Mods sem sair do aplicativo. Ele baixa, descompacta o arquivo zip e, em muitos casos, já instala o mod automaticamente. Agiliza demais um processo que, quem já fez, sabe que pode ser bem chatinho. Certo. Agora vamos para os detalhes práticos. Os requisitos, os limites e, talvez o mais importante, o que a ferramenta não consegue fazer. É a parte das letras miúdas essencial para usar o aplicativo sem ter nenhuma frustração. O Meu Traduz funciona com a camada gratuita da API do Google Gemini, e como tudo que é de graça tem seus limites. Mas o programa foi todo projetado já pensando nisso. Ele tem um controle interno para não ultrapassar o número de requisições por minuto, e quando o limite diário de 1.500 requisições é atingido, ele não dá erro nem nada. Ele simplesmente pausa, salva o progresso e fica pronto para continuar de onde parou no dia seguinte.
Tá, mas o que essas 1.500 aquisições diárias significam na prática? Significam que dá para traduzir aproximadamente 67.500 linhas de texto por dia. Isso é texto pra caramba! É o suficiente para traduzir a grande maioria dos jogos, mesmo os bem grandes, em menos de 24 horas. E tudo isso sem custo. E aqui a transparência é fundamental. O Appme não faz milagres. Texto que está desenhado dentro de uma imagem, ele não consegue traduzir. A tradução da IA, por melhor que seja, pode não pegar uma nuance, uma gíria específica. O suporte para jogos da Engine Unity ainda não está 100%. E vale repetir, ele só mexe com texto, nada de áudio ou dublagem. E claro, precisa de internet para funcionar. A instalação foi pensada para ser bem simples. É basicamente extrair a pasta, rodar um arquivinho para ele instalar o que precisa, outro para iniciar o programa, e aí um único passo manual é colar sua chave de API do Google Gemini, que se consegue de graça no site deles. Então, depois de ver tudo isso, a gente se pergunta o que uma ferramenta como essa realmente representa. Será que estamos mesmo diante de uma mudança na forma como as comunidades de jogadores interagem com os jogos? Mas antes de concluir, um aviso super importante que vem direto da documentação do projeto. Essa é uma ferramenta nova que ainda está em desenvolvimento. Muitas das funções ainda precisam ser testadas para valer com os jogos reais. É uma tecnologia muito promissora, mas que ainda está nos seus primeiros passos. Em resumo, o Meu Traduz é um exemplo fascinante do que a tecnologia de hoje tornou possível. Ele não substitui o trabalho artesanal e cuidadoso de uma localização oficial, mas com certeza se apresenta como uma alternativa poderosa que dá autonomia para a comunidade explorar jogos que de outro jeito continuariam inacessíveis. Isso nos deixa com uma pergunta para o futuro, né? Será que a ascensão de ferramentas de IA como essa, colocadas nas mãos da comunidade, vai mudar o mercado de localização de jogos? Ou elas vão ser sempre um complemento ao trabalho profissional? Fica aí a reflexão.